de estas perspectivas no son opuestas, sino que son complementarias. Y esto es lo que conduce al enriquecimiento de los resultados que ha conseguido. El procesamiento de estos datos consigue también una perspectiva plural. El análisis que ha basado en la teoría de los modelos organizadores, además de permitir profundizar hasta alcanzar los modelos matriciales del profesorado, de los que han participado aquí, y de las implicaciones y consecuentes acciones que de ellos se derivan. No se ha limitado solamente a conseguir este objetivo, sino que también ha ido más allá de esto. Yo creo que el análisis que ha realizado también ha sido muy amplio, porque ha conseguido algo más que responder a unas preguntas, sino a desarrollar toda lo que ocurre en la mente de las personas que han sido interrogadas. También una de las cosas que me parece también interesante es el hecho de que ha encontrado también, en este caso, algo que nosotros habíamos encontrado en otras perspectivas y otras temáticas, que es el hecho de encontrar modelos que se contradicen entre sí. Y esto lo ha explicitado ya usted muy bien, muy claramente, y que esto consigue reforzar la idea que nosotros tenemos, pero además ampliarla también a otros contenidos y a otros aspectos. Bueno, le voy a hacer unas cuantas preguntas sobre esto, porque bueno, esto es lo que me han llamado para hacer, ¿no? Después de analizar las narraciones o a describir la ética del profesorado, sino que han producido resultados que amplían esto. Ha ido mucho más allá, creo yo, de lo que usted se proponía en esto. Y claro, esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque implica unos resultados que pueden ser continuados, es decir, que habría que seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo me gustaría preguntarle si cree que es necesaria centrarse en el hecho de que el profesorado con que usted ha trabajado, muchos de ellos tienen carencias fuertes para poder realizar el trabajo que están haciendo. Y mi pregunta es, ¿cuál cree usted que es la causa de esto? Todos ellos han estudiado, todos ellos tienen una formación, y cuál es la causa de que no hayan modificado sus conocimientos y ellos tengan que recurrir a los conocimientos que tienen, que son los que vivieron ellos. O sea, que repiten lo que ellos han vivido porque no tenían formación para otra cosa. ¿Y a qué es debido esta falta de formación cuando todos han pasado por la universidad o por educación? Esta es una de las preguntas. Bueno, si esto fuera así, reclútalos de
los importantes datos que usted ha obtenido y que van más allá de lo que realmente parecía que estaba buscando, que han superado esto. Y esto nos lleva a pensar que habría que seguir continuando en esta línea, recogiendo todos el trabajo que supera el hecho de su estudio, ¿no? Del estudio de la ética o de la moral, y que, vistos desde otra perspectiva, hacen aportaciones a la psicología también y a la pedagogía, a la formación del profesorado. Entonces, mi pregunta final es, en su proyecto de vida, ¿contempla la posibilidad de seguir trabajando en esta línea? Bueno, me gustaría terminar felicitando a usted, felicitando a usted y a su directora de tesis por el precioso trabajo realizado, que va a ser útil no solo para ustedes, sino para muchos más. Muchas gracias. Professora Monserrat, me ouve? Então, eu vou primeiro ver se eu entendi as duas perguntas, né? A primeira, quando você fala que os professores têm uma carência, né? Uma carência formativa, e se eu tenho alguma hipótese sobre o que seria essa causa de que eles tenham que recorrer a esses saberes, né, intuitivos, por conta dessa carência formativa acadêmica. E no caso, alguns têm a formação acadêmica, mas ainda assim recorrem a essa forma de agir intuitiva, esse conhecimento que é vivencial. Né? Então, com relação a esse tema, eu tenho uma hipótese, né? É uma hipótese mesmo, que vem a partir do estudo da teoria do Damasio, dos marcadores somáticos, e da professora Maria Helena Mordino Young, que é justamente, tem um lugar que é justamente esse lugar dessa marca afetiva. Né? Então, o que tem um peso maior na economia, na hora da ação, é a marca afetiva. Segundo a teoria deles, e aí você trazendo também a contribuição do Heidegger, então, quando essas marcas afetivas são muito fortes, muito intensas, que eu falo, não passa pela consciência, né? Ou emerge na consciência e já se coloca de forma mais forte. E uma formação acadêmica que não tem esse mesmo peso afetivo do que o conhecimento intuitivo. Então, o que a gente percebe é que na Maria, na Marcela, há uma integração. A gente não usou essa palavra, né? A gente usou a palavra contínuo, até porque é difícil, né, falar de integração em psicologia, mas o que a gente vê é que existe uma relação dialética entre a intuição e o conhecimento acadêmico. Então, esse conhecimento acadêmico ele tem sentido afetivo, ele tem significado. Né? A experiência pessoal intuitiva ela é compreendida por meio, então esses modelos eles se complexificam, né? e se integram, se generalizam, enquanto no professorado em que essas experiências não ficam, né, refletidas, então você tem, vamos dizer assim, o modelo ali, organizador da teoria que está dissociado da experiência. Né? Então, uma hora, então não há uma incoerência. Né? Essa foi a percepção, que quanto mais há esse contínuo, essa aproximação, o sentido afetivo, esse significado, né, da formação acadêmica, mais, né, e da profissão docente também, porque a gente vê que as professoras que têm uma prática transformadora, elas
sentem bem-estar, elas têm a alegria de ser docentes. Então, justamente essa experiência afetiva com a docência, com o conhecimento acadêmico, proporciona que isso, né, se integre, dê uma continuidade, né, um novo significado para a sua intuição. Enquanto aqueles professores que têm os modelos dissociados, né, parecem que a carga afetiva maior é nessa experiência intuitiva, né, no caso dela, de uma educação autoritária, né, não dialógica. Isso teve um peso afetivo maior, né? Então parece que na economia ali, né, do funcionamento da mente, isso tem um peso maior. Mas isso é uma hipótese, né? A gente precisaria testar, fazer um estudo aí com outros sujeitos para ver se realmente isso se confirma, se confirmaria ou não. E com relação ao meu projeto de vida, é simplesmente uma alegria responder, né, essa pergunta, porque justamente, né, nessa última semana eu estou refletindo como a vida acadêmica me alimenta e é para mim, né, central e um projeto para a minha vida, e trabalhar ao lado desses professores, pensar a formação de professores. Então eu acredito que esse momento que eu estou vivendo, os significados afetivos que estão construindo aqui nesse momento, com esse grupo, estão sim me levando a buscar esse estudo, a continuidade desse estudo como um projeto para a minha vida. Assim. Muito bem. ¿Quieres hablar más, Monse? No, simplemente me ha parecido muy adecuado todo lo que ha dicho, sí. Y bueno, me alegra de que quiera continuar siguiendo en esta línea y a ver si entre todas y todos cambiamos un poco la sociedad, porque es muy importante la educación y sobre todo la educación primaria, porque es la base en la que se va a construir el edificio del conocimiento y de la vida. O sea que marca muchísimo lo que ocurre en la primera infancia. Y esto hace que sea muy difícil que los modelos matriciales adquiridos inicialmente se transformen. Pero hay que buscar las formas de hacerlo. Y nosotros estamos también trabajando en ello. O sea que me gustaría seguir en contacto con ustedes para ver los resultados que tienen. Muchas gracias, profesora Moreno Nangón. Muchas gracias, Andrea. Ahora la profesora Genoveva Sastre. Bueno, pues yo voy a empezar también agradeciendo la invitación a participar en la presentación de esta tesis y felicitar a la doctoranda y evidentemente también a su directora, porque considero que es un trabajo excelente. Cuando Montserrat ha dicho que su tesis va mucho más allá de los objetivos que usted parecía tener al inicio de la tesis, he pensado que en realidad, trabajando con la teoría de los modelos organizadores, esto pasa frecuentemente. ¿Por qué? Porque la teoría de los modelos organizadores establece un diálogo profundo entre el objeto de estudio y la persona que lo está estudiando. Entonces, en parte, el objeto de estudio arrastra a la investigadora o al investigador y el investigador amplía el objeto de estudio. Y esto en su tesis aparece de forma muy clara. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto de forma? No lo habíamos comentado en este aspecto, así como comentamos el análisis previo que hicimos conjuntamente Montserrat y yo en sus primeros materiales. Este tema no lo habíamos comentado para preparar el diálogo con ustedes hoy. Pero si nos preguntamos por qué sucede esto en su tesis,
Lo que a mí me apareció en primer plano es que la moralidad en las narrativas de las personas participantes en la investigación forman parte de las experiencias de su vida cotidiana. Son partes de su vida cotidiana. La moralidad no es un constructo, es parte de la vida. Y al situar usted la selección del material en el análisis de experiencias cotidianas y abordarlo, en ella aparecen acontecimientos de las experiencias que ellas y ellos, los profesores y las profesoras expresan, aparecen los factores de distinto orden. Los fenómenos que explican, los explican teniendo en cuenta las sensaciones, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las acciones, propiedades del entorno físico y social, y se manifiesta también cómo organizan todo este conjunto tan heterogéneo. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin hacer ni un ápice de teoría, sus profesores han mostrado que los valores morales están profundamente integrados, forman parte de la cotidianidad y del conjunto de los otros aspectos, de los otros elementos que forman parte del contexto en el que aparecieron los conceptos morales. Es decir, su propio procedimiento experimentado le ha abierto las puertas a presentar en un espejo la integración de la moralidad en la libertad y, por tanto, en los contextos en los que las personas viven. Y quería felicitarla por esto, porque eso realmente yo creo que es gran parte del éxito de la tesis. Por otra parte, yo creo que sin su sensibilidad y su empatía y respeto hacia las personas con las que usted trabajó, a las que usted entrevistó, los resultados obtenidos no hubieran sido posibles. Y en este sentido quiero hacer una reivindicación, que ya sé que no hace falta que se la hagan ustedes, pero sí creo que debería formar parte de todos los tribunales de las tesis. En este sentido digo, hay que valorar como un conocimiento activo, como un conocimiento práctico, como un conocimiento en acción, la práctica de la empatía y del respeto en las entrevistas. Y de esto usted es un ejemplo muy bueno, un ejemplo brillante. Pedro, só um momento, que ele não é compreendido todo. Só um momento. Ela diz que um trabalho desse, sem a sua empatia, sem essa empatia... O respeito. Hã? E o respeito. Sem o respeito que você tem pelos docentes, sem a sua empatia, esse envolvimento que você tem, esses resultados não seriam possíveis. Então, o que ela acha que é muito importante considerar na formação dos doutores, dos professores, esses mesmos princípios que você mostrou ter na entrevista com os professores. Perdonando, solo para situar. Invitarlo demasiado Te de felicito. Voy a hablar más despacio. Andrea, cuando veas que empiezo a hablar de prisa, bueno, entonces, decía antes que yo creo que su tesis también nos invita a significar qué es lo que entendemos por conocimiento de una nueva manera. ¿A qué llamamos conocer?
Só um momento. A sua tese nos convida a ressignificar o conhecimento. Os nomes de conhecimento que vão se... Ya está. Y en esto contribuyen tanto y en pedir este cambio de manera de conceptualizar qué es lo que consideramos conocimiento. Participa tanto el hecho de que se hayan utilizado diferentes teorías como las respuestas que sus profesores le han dado. Cuando se utilizan, tal como Montserrat Moreno ha dicho, si utilizamos distintas teorías, es evidente que pueden complementarse en algunos aspectos, pero también es evidente que pueden ser divergentes en otros aspectos. Entonces, el uso de distintas teorías también nos invita, si queremos aprovechar la ventaja de usarlas, romper sus límites para aproximarlas. Si no se rompen, Ya está. si no se rompen estos límites, tampoco sacaremos todo el provecho que nos ofrece la tesis. Entonces, con el objetivo de abrir o de poner una situación que nos permita hablar aquí en esta situación de presentación de tesis de estos cambios, he seleccionado dos fragmentos de la entrevista de Emilia. Hubiera podido seleccionar otros. Si tenemos tiempo, lo haremos, pero si no, con que reflexionemos sobre estos dos fragmentos ya sería suficiente. Los fragmentos que he seleccionado son los siguientes. Os voy a leer, es decir, voy a dar la palabra a Emilia. Emilia, cuando ya está casi al final de su entrevista, dice que me siento bien, siento que cumplí mi misión. Intenté educar a mis alumnos y a mis hijos para ser personas de bien, que vivan de su trabajo honesto, sin robar, sin engañar a los otros. Siempre corrí para ser alguien en la vida, tener mi casa, educar a mis hijos. Pienso que esto fue mi contribución para el mundo. Y después de estas palabras, y respondiendo a su pregunta sobre el proyecto de vida, Marcela dice: si mi vida tiene un propósito, no sé. A veces me pregunto por qué estamos aquí. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto en esta vida? Creo que solo aprendemos así. Tal vez todo lo que yo pasé tuvo que pasar para que yo sea la persona que soy hoy. Entonces, yo creo que relacionando estos dos fragmentos con el relato o con el análisis que usted ha hecho de los modelos organizadores de las distintas, que usted ha elaborado de las distintas fases de Emilia, podemos avanzar en esta línea que decía de ¿por qué no cambiamos un poco nuestro concepto de conocer, de qué es conocer, de qué es sentir, de qué es emocionarse, de qué es actuar? Y esta modificación que esté muy centrada en la construcción de continuos, no en la continuación de fases, no en la continuación de perder
la unidad del todo, sino al revés, de centrarlo todo en la evolución del conocer, del conocimiento, desde las sensaciones hasta la imagen. Isso que eu fiz essa anotação também. Não teria unidade, não evolução de processo, porque ela fala de tudo que ela sofreu é absolutamente necessário para ela estar. Então, mais do que buscar esse contínuo, é pegar essa unidade interna. Aí faz sentido o momento necessário, porque a coerência interna do sujeito. É isso. Entendi. Vale. Desde el continuo, desde la sensación, hasta lo que arbitrariamente decimos que es el pensamiento más abstracto. Y la voy a desafiar a que usted haga esto ahora, relacionando estos dos fragmentos con la secuencia de los modelos organizadores que usted ha diseñado para explicarse la vida de Emilia, la historia de la vida de Emilia. Ya sé que Miranda es mi alma. Si usted la considera demasiado amplia, acórtela por donde quiera. Pero acepte el desafío. Intente ahora pensar qué podemos decir de qué tipo de conocimiento, del tipo de conocimiento que Emilia nos muestra cuando dice: a veces me pregunto por qué estamos aquí. ¿Qué tipo de conocimiento es este? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto en la vida? ¿Qué tipo de conocimiento es? Creo que solo aprendimos así. ¿Qué conocimiento hay en estas palabras? ¿Por qué todo lo que pasó tuvo que pasar para que yo sea la persona que soy hoy? Y para ayudarse a encontrar, a bucear, a intentar entrar en el tipo de pensamiento que Emilia nos ha ofrecido, pienso que puede ayudarse de algunos de los modelos organizadores que usted ha descrito en su investigación. ¿Le parece? Você entendeu? Só no momento. Mais ou menos. Ela tinha ela pegou os dois excertos dessa professora e quer que você dialogue com modelos que você construiu. Mas esse excerto, quando ela fala, porque eu me pergunto por que eu sofro tanto, né? Por que nós temos que sofrer tanto? E quando ela fala, eu acho que sempre sofrido, foi, imagina, né? O sofrimento que me fez, me constituiu, digamos assim. Ela está te lançando um desafio que é esse excerto que você dialogar com os modelos que você fez. Que tipo de conhecimento é esse quando ela fala, por que temos que sofrer tanto? Acho que sem sofrer não seria quem eu sou. Em simples, né? Tudo que ela significa. Não posso mais te falar a resposta. Mas você vai ter o sofrimento, né? Como é que você dialoga com os modelos que você encontrou? Professora, talvez eu não vá saber responder, mas eu vou me esforçar. Esse excerto, para mim, né, ele é forte, né? Ele tem a ver com, na minha análise, né, na minha interpretação, com a crença que ela tem de que a vida é sofrimento, que vem da experiência. Então, ela teve uma experiência de vida de sofrimento e de não ressignificação desse sofrimento, né? Então, eu chego a dizer que a Emília, ela fala com uma frieza da sua dor que me lembra os pacientes que o Antônio Damasio fala que tinham lesões cerebrais e a Emília não tem, né?
Então, a minha visão foi de que ela entende que a vida é sofrimento. E essa é a crença, né, ao meu ponto de vista intuitiva. Ela se pergunta, né, e isso demonstra assim, uma autorreflexão, né, uma reflexão sobre si, uma busca filosófica, né, essas perguntas, né, por que nós estamos aqui? E ela parece ter a resposta de que ela tem que sofrer, né, para se tornar quem ela foi. Então, no meu entendimento, né, a forma que eu interpretei essa fala dela foi realmente desse ponto de vista, de que eu sofri, meus estudantes são pobres, pobre vai sofrer, né? E não faz o que quer, eu não encontro prazer, então meu estudante também não encontra prazer, então que ela estende essa visão de sofrimento aos seus estudantes. E, ao meu ver, isso seria um saber intuitivo da experiência. São os modelos que você criticou. Agora eu vou entrar. Mas aí eu estou falando do intuitivo, né? Mas no outro aspecto. Aí eu não estou entendendo. Como é que você vê esse dinamismo, como é que ela com o modelo que você sacou? Você apresentou. O que seria o modelo que eu apresentei? A narrativa dela? No, podemos ir dialogando. Por ejemplo, usted me dice que es el dolor. Y yo le pregunto, ¿cómo se transforma el dolor en una creencia que luego se aplica en una práctica pedagógica? ¿Cómo se transforma el dolor en creencia? ¿Cuáles son los instrumentos, las herramientas que una persona utiliza para elaborar, a partir del dolor que siente, que tiene que ser fuerte para llegar a puertas de la jubilación, con estas ideas? Son ideas. ¿Cómo se elabora el sufrimiento? Agora eu acho que entendi. ¿Cómo desde el sufrimiento se elabora una creencia? Que luego esta persona la aplica en sus prácticas pedagógicas y que luego, cuando está en cursos de formación de profesorado, nadie trata el dolor con el que el profesorado llega a la formación. Es una graduación desde el dolor a la construcción de un sistema educativo. Emilia, con su dolor, está perpetuando un sistema educativo que no le ayudó a superar este dolor, sino que al revés, bueno, al revés no lo sé, pero hay un modelo organizador en el que ella dice que no le parece justo que los profesores de la universidad les digan a ellos que son crueles porque ellos intentan apretar a los estudiantes para que puedan salir de la pobreza. Fíjese, desde este dolor, ¿qué tenemos en nuestras manos? Un tratado de psicología, un tratado de sociología, un tratado de política, un tratado de ética y unas ganas de que todo el mundo viva mejor y de que nosotros podamos entender qué es lo que pasa en el proceso de construcción del conocimiento. ¿No? Pues para ello tenemos que hacer muchas cosas, muchas. Hay un mundo que nos está esperando, que nos está esperando para que vayamos más allá de este mundo tan gris e injusto que estamos sufriendo, ¿no? Sim, eu acho que está além do meu conhecimento, para ser bem honesta.
eu entendi a sua análise, mas eu não me sinto capaz, né, assim, de fazer de ter essa visão. Né? Eu precisaria me aprofundar mais no entendimento, porque realmente como a dor pode se transformar nessa crença, né? A gente tem algumas hipóteses ali com a teoria dos marcadores somáticos, mas de fato é algo que eu precisaria reestudar, reolhar, né, para conseguir olhar a Emília como esse universo, né? E como ela constrói o universo dela. Né? Ella construye un universo. Ella construye un universo que usted ha captado muy bien. Imagínense que en lugar de usted hubiera habido allí otra persona que ni se entera que tiene sensibilidad. Usted se enteró. Usted se enteró, recogió sus palabras y las analizó. Pero el profesorado pasa por la vida como pasamos nosotros, sin atrevernos a ir más allá de lo que nos dicen. Eu agradeço. Eu acho que eu não consegui responder o desafio, né? Somente isso. Mas a sua fala traz uma reflexão para mim muito grande, né? Porque de qualquer forma eu sou um observador externo, né? Eu também faço a análise toda a partir do meu olhar e dos meus valores também, né? Então, de fato, a gente entra no universo da Emília, mas a gente está observando ele de fora, né? E essa observação foi muito rica. Sí, yo creo que cuando estamos trabajando en el tema de la educación, no podemos ser observadores externos. É verdade. No podemos. Más en estos momentos, siempre no podíamos. Pero en estos momentos en los que hay un desconcierto, un cambio de civilización, yo creo que tenemos el compromiso de defender aquello que consideramos que son valores morales o valores humanos. Sí. Siempre somos observadores participantes. Sí. Que no podemos mezclarnos, que no podemos confundirnos con la persona con la que estamos, pero que sí hemos de ser coparticipantes del momento que estamos creando conjuntamente. Y esto es la teoría de los modelos organizadores. De ahí que con la teoría de los modelos organizadores siempre vayamos más allá de los inicios de nuestras investigaciones, porque como decía, la investigación nos arrastra hacia nuevos campos y nosotros llevamos a la investigación hacia nuevos aspectos. ¿Quiero decirme algo más? ¿Que sigamos discutiendo o pasamos porque son ya las cuartas? Lo digo para dar la palabra de Leonardo, al compañero Leonardo Lemos, que cosa que hacía años que no veía. Professora de novela, eu queria entender, acho que a minha compreensão da teoria dos modelos organizadores, eu considero parcial. Eu pretendo continuar estudando para poder compreendê-la mais. Essas dinâmicas de identidade, elas poderiam ser chamadas de modelos ou relação entre os modelos. Eu realmente não me senti segura na tese para te dizer esses são os modelos organizadores da identidade. Eu falei, essas são as dinâmicas de identidade, porque o conceito de modelos organizadores me parece ainda mais amplo. Então, por isso eu pergunto se eu fosse reescrever, corrigir até se eu poderia chamar isso de um modelo organizador, essa forma de organização da identidade, ou ela seria uma relação entre modelos, ou seria algum outro construto. A ver, hay una cosa que Valeria ha dicho que es el primer
el trabajo de investigación que ella hace en esta línea, de narrativas autobiográficas y moralidad y prácticas pedagógicas y proyectos de vida. Esta metodología le permite establecer o intentar investigar cómo se van coordinando entre sí los distintos modelos a los que una misma persona va construyendo en distintos momentos de su vida. Coordinando no quiere decir que tengan que ajustarse totalmente, sino coordinar es ver la coordinación entre modelos, quiere decir intentar ver cómo van modificando, cómo una misma persona va creando modelos que, en cierto modo, le permiten construir un modelo distinto de una nueva situación. Y esta coordinación es una red, va formando una red de modelos, se va formando una red de modelos, que podamos llamar red como queramos. Obrigada, professora. Foi muito esclarecedor a ideia de rede, né? De uma rede de modelos. Ana Bárbara, está satisfeita? Quer responder algo mais? No, creo que ya me he pasado el curso. Vale, muchísimas gracias. Por tanto tiempo. Muchísimas gracias, ¿no? Por la oportunidad de oírle y comentar. Ahora paso la palabra a la profesora Silvia Roberto. Ay, ¿dónde está Silvia? No la he visto. Está aquí. Mira, ¿queréis una pausa o podemos seguir? Quizás sí, ¿no? Porque está por la mitad. Vale. Montse, No, es que Léo, aprovecha. também? Sí, por favor. Posso também seguir, viu, Anastácio? Olha, ok. Silvia, quer colocar? Peraí. Então você senta aqui com a Andréia e você vai. De mim. A Valéria sabe bem o quanto eu sou crítica, né? Isso vindo de mim. Eu acho que é realmente uma coisa muito importante, né? Eu fico emocionada e vou dizer por quê. Faz tempo que eu tenho visto uma onda na pós-graduação de trabalhos aligeirados, de trabalhos superficiais, de trabalhos que falam mais do mesmo doutorados que falam mais do mesmo, ou trabalhos de pessoas que entram já com certezas. Então são trabalhos que não avançam, porque só falam mais do mesmo. E eu acho que a gente tem uma tendência até de rebaixamento da produção científica, né, no Brasil. Eu estou sentindo isso pelas bancas que eu participo, pelos lugares onde eu circulo. E muitas vezes eu me sinto traída na minha trajetória, porque a minha trajetória foi faculdade de educação de ponta a ponta. Então eu fui aluna de graduação, de mestrado, de doutorado, fiz livre docência. Então assim, todo o trabalho, uma seriedade de vida, de construção do trabalho científico, que eu vejo que muitas vezes se perde, né, por tendências de trabalhos que chegam prontos, né. Eu fico muito angustiada. Então eu li a sua tese como criança lendo Harry Potter. Com muito entusiasmo. Às vezes eu falava, bom, mas eu sou banca, eu tenho que me comportar como banca e não como leitora, assim, entusiasmada que eu fui. Então eu quero te parabenizar muito, você e a Valéria, por esse trabalho. Eu acho que o trabalho está impecável sobre todos os pontos de vista.
a relevância temática, a colocação do problema e dos objetivos, a coerência interna entre a fundamentação teórica e a análise que foi feita, tá? A preocupação em explicitar os conceitos, que são conceitos que não são fáceis, porque justamente vocês estão trabalhando num campo de muitas contribuições com muitos autores, né? A análise estruturada, os eixos muito claros, então eu só tenho a elogiar esse trabalho. Agora, daqui para frente, o que eu vou fazer é tentar exercer o meu papel de banca, né? Eu acho que esse trabalho é importante, não só pela análise realizada, mas também pelas implicações no que diz respeito à formação de professores, justamente se opondo a essa tendência de formação de professores também no Brasil, que eu sinto de forma aligeirada, de forma precária, mal feita. Vou dar o meu depoimento. O que eu mais tenho feito hoje é viajar pelo Brasil para fazer formação de professores. E o que eu vejo é justamente essa tendência que você criticou, conteudista, como se a gente pudesse abrir a cabeça do professor e enfiar mais conhecimentos, que é uma tendência inclusive autoritária. E por um outro lado, eu fico mais angustiada ainda de ver como a formação de professores está enveredando para o campo do autoajuda. Então, para essa professora que fala, eu sofro muito, eu sofri muito, por que a vida tem que ser... Então, vamos bater palmas, vamos cantar uma musiquinha e vamos ser felizes neste momento de encontro ou de um seminário de professores, né? Então, eu fico muito contente que tenha um trabalho que venha chamar atenção para a necessidade de uma formação sólida, de uma formação que realmente dialógica na relação com o sujeito. Bom, outra coisa que eu gostaria de dizer é a importância do tema, não só porque ele atinge a questão da formação de professores, mas também porque ele explica essa resistência que os professores têm de fazer coisas diferentes. Para mim foi ficando muito claro na leitura do trabalho como que o professor traz para a sala de aula a sua história de vida. Então, eu acho que essa é uma contribuição enorme e inédita. Eu não conheço um trabalho que tenha enveredado e trazido. Eu acho que você fez um raio-x, né, nesse processo de constituição do professor. E isso eu acho que traz ganhos para todos nós, para a educação brasileira. Bom, essas são as minhas considerações gerais. Agora eu vou passar para aspectos mais pontuais do trabalho. No capítulo 2, particularmente, depois você até vê na página 38, na página 42, na página 45, eu senti falta de exemplos. É claro que você resolveu isso depois quando você analisou as pessoas, mas eu quero que você tenha isso em vista, porque quando você futuramente for escrever artigos, essa teoria pode ser muito pesada se ela não vier acompanhada de exemplos. Tá? Então, lá, por exemplo, na página na página 42, você falou, não sei o que lá, de cada aspecto, e não ficou claro qual eram os aspectos. Então, se você tivesse trazido um exemplo, teria resolvido. Mas isso é detalhe. Tá? O importante é falar para você que futuramente, quando você for fazer artigos, não deixe sempre de trazer uma teoria articulada a um exemplo. Tá? Outra coisa que eu achei é que você foi muito ousada na sua proposta de trabalho e você respeitou muito a ideia da complexidade. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Por que eu digo que você foi ousada? Quando você falou, eu não vou... Quer ver? Tá aqui. Olha, sem nos... aspas, tá? Tá lá na página 46. Sem nos afiliarmos especificamente a nenhuma das abordagens conceituais
já existentes e sem ter a pretensão de construir uma síntese de todos, nos propomos a situar a definição de intuição que utilizaremos no trabalho. Então, assim, quando você pega a visão de vários autores e fala, eu não vou me filiar a esse ou a esse, também não pretendo fazer uma síntese, mas vou usar todos eles. Tá? Eu acho que essa proposta foi muito ousada e você respondeu a isso de um modo muito sério. E a mesma coisa com a complexidade. Quando você começou a falar da complexidade, eu pensei, será que ela vai dar conta de pegar os professores e chegar a essa complexidade? E eu digo que sim, que você conseguiu isso de uma forma muito bonita. Bom, aí tem um parágrafo, tá? O primeiro parágrafo da página 99, que eu acho que, não sei, eu acho que você discute com a Valéria se é o caso de suprimir esse parágrafo. Por quê? É o parágrafo que você diz que você entrevistou pessoas que passaram pelo curso ativado da Valéria, do Ulisses. Então você pegou professores que passaram por esse curso. Eu acho que se você tivesse pegado professores em geral, não teria dado muita diferença. Mas você corre o risco de ser criticada dizendo que você pegou uma amostra viciada, digamos assim. Porque se você considerar, por exemplo, todos os professores do Brasil, é uma realidade. Todos os professores do Brasil que entraram para fazer um curso, os que entraram para fazer um curso e que concluíram esse curso e o curso sobre projeto de vida. Você percebe que tem um filtro aí, né, de uma amostra muito específica. Quer dizer, esses professores que foram entrevistados, indiscutivelmente, tendo sido alunos da Valéria e do Ulisses, eles já tinham ouvido falar de projeto de vida, né? Então, eu acho que quando você põe este parágrafo, você corre o risco, tá? Eu não estou te criticando por isso. Eu acho até que não daria muita diferença. Mas eu acho que não vale a pena você dizer que esses professores foram selecionados desse grupo que já tinham estudado a questão do projeto de vida. Tá? Aí até fica uma provocação. Será se você pegasse professores, outros, que talvez nunca tivessem ouvido falar de projeto de vida, será que teria sido diferente? Não sei. Então eu não sei se vale a pena deixar esse parágrafo, porque eu acho que isso coloca o seu trabalho numa situação de vidraça, de você falar, ela trabalhou com uma amostra que já tinha passado por um processo. Eu acho isso um pouco perigoso e acho que você tem que se defender disso. Eu simplesmente tiraria esse parágrafo. Tá? Que mais? Sim, a Caroline. A conclusão da Caroline, que está lá na página 183 a 185, ela tem um tratamento diferenciado dos outros. Eu não entendi por quê. Porque para todos os outros você foi fazendo a análise e colocando exemplos da fala deles. E da Caroline você só fez a sua análise e não aparece o depoimento dela. Então isso parece um tratamento diferenciado na hora da redação. Então, eu sugiro que para uma versão final do trabalho, você coloque assim, a conclusão da Caroline tem que ser como a conclusão dos outros, que apareceu cheio de exemplos, recheado de falas e tudo mais. Tá? Só para não parecer um tratamento diferenciado. Outra coisa que eu queria dizer, lá na página 253, por exemplo, você fala da escola tradicional. A escola tradicional, entre aspas, virou um grande chavão, né? A gente fala no discurso pedagógico, aparece muito essa coisa, escola tradicional, mas que escola é essa? Do que você está falando? Então eu sugiro que nesse ponto você coloque um rodapé para explicar do que você está falando, e você está falando de um modelo empirista, de um professor que é o centro da aprendizagem, de um professor que detém o conhecimento,
da aprendizagem que é vista como de fora para dentro. Então, porque ela, assim, eu fiquei com pena porque no seu trabalho você tem tanta preocupação de especificar conceitos, né, que esse escola tradicional ficou muito no chavão que a gente costuma usar, né? É muito comum a gente falar dessa escola tradicional. Depois, sim, eu achei maravilhosa a sua colocação, no seu penúltimo parágrafo do trabalho, onde você se analisa. Eu achei isso bárbaro, porque eu fiquei, o tempo todo que eu li o seu trabalho, eu fiquei pensando em mim, me auto-entrevistando, falando como que eu sou, que professora que eu sou, será que eu faço as críticas, será que eu não faço, será que eu tenho autoconhecimento? Eu fiquei o tempo todo pensando, eu queria ter sido cobaia, né? Eu queria ter sido entrevistada para eu me conhecer melhor, como eu me constituí como professora, né? E às vezes eu me identificava e falava, eu sou isso aqui que está. E às vezes eu pensava, será que eu sou? Será que eu sou autoritária? Será que... Então eu achei tão bonito. E como eu fiquei o tempo todo me analisando, quando chega no penúltimo parágrafo do trabalho, ela se analisa assim, rapidinho, 2, 3 linhas, mas eu achei isso muito de uma humildade, de uma beleza muito, muito séria. Para quem vem lendo o trabalho, a gente também fica perguntando quem eu sou e quem é você, né? Que professora é você? E esse penúltimo parágrafo veio com uma humildade muito bonita, quase que mostrando que assim, a gente tem que formar professores, mas a gente também tem que se autoformar. A gente tem que se conhecer também. Como eu formadora, sou, e como eu tenho feito isso muito, né? A minha vida tem sido viajar por esse Brasil todo, dando palestras em todos os lugares, eu fiquei me colocando na posição de rever, né, o meu papel de formação de professores. Depois, uma coisa que eu gostaria também que você fizesse, acrescentasse aí uma sugestão, né, na sua conclusão, é assim, o que significa esses 8 casos de professores num contexto de milhões de professores. Obviamente, a gente não pode generalizar e dizer aqui está tudo esquadrinhado, tudo resolvido. Se a gente fizer a análise de 100% dos professores, a gente vai ter esse resultado. Claro que não. Então, o seu trabalho não tem a pretensão de ser indutivo. Ele funciona como uma amostra. Então, eu acho que você teria que dizer isso também, né? Que esses 8 casos estão, que você está muito longe de pretender generalizar esses 8 casos como comportamentos e como posicionamentos possíveis dos educadores brasileiros, mas que o seu trabalho tem um valor como uma amostra. Eu acho que você teria que trazer isso justamente para o trabalho não se fechar em si mesmo, tá? Aí, o quadro da página 98, quando você coloca o roteiro da pesquisa, para você inserir as partes também, porque você vem falando das partes, né, dos eixos, você vem falando dos eixos e daí você entra com o quadro. E eu fiquei fazendo um esforço, e acho que caiu, Valéria? Caiu a sua, professora. Caiu a imagem, mas o som não vai ouvir. Não, a gente está vendo vocês. Olha, vocês estão longe agora. Peraí. Bom, então pode ficar. Mas eu acho que foi só esse usuário que caiu. Ele tá dando para ver e ouvir. Só tá longe. Então tá bom. Então a gente continua, Valéria. Eles estão vendo, eu acho, tem problema. Eles vêm para... E você fala, né, que a personalidade é construída por meio de narrativas autobiográficas. E ele, né, nas palavras do autor, eles exigem uma história de quem sou eu, fui e serei. Né?
Então eu fico pensando que a personalidade do sujeito que faz uma narrativa contando a sua história pode interferir muito nessa constituição do professor. Porque tem pessoas que você dá um toque, a pessoa desaba, ela traz aquilo da infância, da juventude, ela se joga. E tem pessoas que se fecham. Eu queria saber se você sentiu isso no seu grupo, ou se você acha que essa diferença de personalidade pode realmente impactar essa construção da narrativa. Né? Tem pessoas que se posicionam numa perspectiva defensiva. O que essa pesquisadora da USP está fazendo? O que ela quer ouvir? Né? E a pessoa se fecha. E pessoas que, quando você fala, eu gostaria de ouvir a sua história da infância, a pessoa vai falar coisas muito pessoais, né? Temas, tópicos muito delicados, mas de uma forma aberta. Né? Então, se você sente que essa diferença de personalidade pode afetar aí a constituição desse quem eu fui, né? Quem eu sou, quem eu fui e quem eu serei. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação ao Lúcio. Tá? Eu fiquei pensando porque o Lúcio é um caso que destoa dos demais, porque ele é o mais velho, ele é o mais idoso. E ele traz consigo, inclusive, uma marca do passado, quando ele fala aquela coisa do ter pulso, né? Eu acho que isso até o modo como ele fala mostra que é alguém que tem mais idade. Então, na relação com os outros entrevistados, ele fez, para mim, ele fez uma diferença muito grande, né? Porque ele traz valores do passado. E aí eu te pergunto, até que ponto os critérios de análise estão situados ou não historicamente? Não corremos o risco de analisar um professor usando uma régua de hoje, quando ele está funcionando com a régua do seu tempo? Né? Eu senti muito isso, quer dizer, ele me pareceu tão fora da realidade, quer dizer, para dizer que ele era amigo dos alunos, ele marcava o aniversário. Por quê? Porque naquela época, entrar na classe, na sala de aula e falar, você faz aniversário hoje, fica em pé, que eu vou te dar um abraço, não sei o quê. Isso, na época dele, ele devia estar rompendo muitas barreiras para fazer isso, né? Então, eu não sei se você foi injusta com o Lúcio. Não, eu me simpatizei muito com ele, apesar dele ser tão autoritário, porque eu achei que ele é autoritário considerando a régua de hoje, mas na régua do seu tempo, os valores do seu tempo, quer dizer, um professor que tinha delicadeza de marcar o aniversário dos alunos e chegar e fazer uma gracinha na sala de aula, fica em pé, o aluno está esperando uma bronca e o professor vem e fala, parabéns, hoje é seu aniversário. Pode parecer pouco para nós, mas talvez seja muito para ele. Será que ele não foi um professor avançado do seu tempo? Enfim, eu queria provocar você para pensar isso. Depois, uma coisa que eu queria dizer, né, é que a leitura do seu trabalho foi para mim muito impactante, porque ela mostra o quanto que um passado é determinista de um presente, né? Então, é muito forte a evidência de que as experiências vividas na infância e na adolescência são reproduzidas na dinâmica de valores e na vida profissional, né? Eu fiquei muito impressionada com a força do repertório intuitivo, inclusive com a descrença do conhecimento acadêmico, né? Teve um deles lá que falou, esse negócio de Foucault, de não sei quem, isso eu sei tudo, mas na prática a teoria é outra e tal. Então eu fiquei muito impactada com isso, né? E agora eu volto à questão que a Genoveva fez, falar de transformar a dor, né, em crenças, né? Imagina o processo